Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, por tudo que Ele tem realizado através da sua igreja. E eu, como um dos participantes da igreja, eu estou deveras alegre porque o Senhor tem me facultado a oportunidade de memorizar livros da Bíblia. Eu nunca esquecerei o que Deus fez na minha vida. Eu comecei memorizando versículos. Eu achava bonitos os pregadores que pregavam citando versículo, e eu ficava ali tentando memorizar. E eu comecei memorizando versículos, depois eu fui me aprofundando nos versículos, e quando eu também estava estudando os versículos, eu comecei aos poucos a memorizar capítulos da Bíblia. E eu fui me desempenhando bem, tendo uma boa desenvoltura, e eu acabei memorizando livros da Bíblia. E o livro que eu memorizei foi o do Apocalipse. Eu já coloquei aí no site, no YouTube, né? Aqueles que me acompanham na rede social já puderam perceber. Eu já memorizei mais 2 livros, que foi Terceira João, aliás, Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, e o antepenúltimo, que foi Terceira João. Eu vou compartilhar com os irmãos. Eu quero dizer como é essa técnica, porque eu ainda não passei a técnica. Existe um número 21. Então, como é que você vai fazer? Deixa eu exemplificar aqui. Você vai fazer como você costumeiramente faz. Você vai ler a Bíblia. Só que você não vai precisar ler rapidamente. Você vai abrir a Bíblia e vamos começar pelo Evangelho de João. Lá em João 15:3, suponhamos que eu seja você, eu vou me colocar no seu lugar. Você vai abrir, está escrito lá em João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Lê de novo, lê umas 5 vezes. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Leu só o versículo 3, se detenha somente no 3. Quando você lê 5 vezes, você vai fechar a Bíblia e vai repetir consigo mesmo somente a frase 21 vezes, sem ler a Bíblia. A memorização acontece sem o uso da Bíblia. É assim, é o inverso. Aí você vai repetir a frase 21 vezes. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É muito importante, muito interessante a repetição da sua fala. Quando você fala, você está absorvendo ao mesmo tempo a sua fala. E você repetindo 21 vezes, automaticamente o seu cérebro ele memorizará por você o texto sagrado. Então, depois que você repetir 21 vezes, dá uma parada. Vai ter horas que você vai enganchar. Não vai conseguir repetir facilmente, mas faça 21 vezes. Errou, faça mais 21 vezes até você acertar. Quando você realmente tiver absorvido bem a frase, aí a frase você vem para o texto. Aí você vai repetir 21 vezes. Em João 15:3. João 15:3. Somente essa frase, João 15:3. Depois que você repetir João 15:3 21 vezes, aí você vai repetir os dois. Em João 15:3. Está em João 15:3 diz a Bíblia: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em João 15:3 diz a Bíblia: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em João 15:3 diz a Bíblia: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você memorizar um versículo por dia, só um versículo, é muito importante. Você vai ver o quanto o seu ministério vai mudar. Então, no ano de 2015, faça isso. Se dedique a memorizar versículos da Bíblia. Eu vou citar para você agora. Essa foi a minha primeira dica, tem outras. As outras são mais difíceis, depois eu cito as outras para você. Mas vamos lá para a Epístola de Judas. Penúltimo livro da Bíblia. Judas fica antes do Apocalipse. Judas fica antes do Apocalipse. Eu estou memorizando a Bíblia de trás para frente. De trás para frente. Judas diz assim, a tradução João Ferreira de Almeida:
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos santificados, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes mesmo estava escrito para estes mesmo juízo, homens ímpios, e convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam as dominações, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São como nuvens levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores e queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada na carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar,
e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A único Deus sábio e Salvador nosso, seja glória, majestade, poder, majestade, domínio, poder, agora e para todo o sempre. Amém. Essa é a epístola de São Judas que nós ora acabamos de citar para você. Agora vamos citar a terceira João. Estou memorizando de trás para frente. Terceira João diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tinha escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebes. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, não impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. E os lança fora da igreja. E os lança fora da igreja. Amados, nos lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os irmãos te saúdam. Saúda os irmãos pelo seu nome. Esta é a terceira carta de João e nós vamos agora citar o Apocalipse. É isso, João Paulo? Deixa eu só dar uma refrescada aqui. Isso, tá, estamos certo. Vamos para o Apocalipse. Dá tempo aí? É melhor jogar logo. Joga isso. Agora eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Se alimente através da minha fala com a palavra de Deus. Amém. Amém. Vai, então.